Fala guerreiro, Xande Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Hoje a gente vai falar de jogadores, né? A gente tem que falar sobre isso. Depois do jogo contra o Internacional ficou muito, mas muito visível a indignação de todo mundo com certos jogadores. Muita gente pedindo a cabeça de todos eles. É lógico que não é fácil, né? Você mandar embora assim do nada, não é assim uma coisa tão fácil de se fazer, né? Tem multas, tem dinheiro envolvido, tem muita coisa envolvida, tem a vontade do jogador também. Então a gente vai falar desses 4 jogadores, né, que estão aí causando arrepios à torcida. Um deles até tá dando menos valor à torcida do que deveria, né? Os outros 3 a gente não pode falar que estão ambientados com o nosso clube assim. E vamos falar de todos eles: Douglas Costa, Renato Augusto, John Kennedy e Gabriel Pires nesse vídeo aqui. Tô fazendo o vídeo que todo mundo tá pedindo, que todo mundo tá falando. Então vamos analisar os 4 jogadores, o que a gente pode conseguir com eles, né? De repente nessa janela, de repente numa continuidade de trabalho. Aqui agora nesse vídeo no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Vem comigo. E eu vou começar, você que não me conhece, ó, já vai me conhecer. Xande Pantoja, que é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o maior número de tricolores que você puder. Você que não é tricolor, mas é inscrito no canal, gosta do meu trabalho, muito obrigado. Deixe aí seu comentário, deixe seu like. Você que é torcedor de outros clubes, que é onde esses jogadores passaram aí, comente aí o que você achava dele no seu clube, né? Ajuda aqui a torcida tricolor a entender um pouquinho do que acontece aí com esses 4 jogadores. Vamos começar com isso aí. Renato Augusto, a gente não pode falar que é um jogador ruim, né? Tecnicamente é um baita jogador de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, né? Muito bem aí nos clubes onde passou, fez bons jogos na seleção brasileira, eliminou a gente, né? Na Copa do Brasil no ano retrasado, deu passes para gol, fez gols no segundo jogo, tem uma qualidade absurda, uma visão de jogo muito boa, mas a gente tem que entender o porquê que esse jogador que a gente pegou no momento até bom para o Fluminense financeiramente, um jogador que tecnicamente a gente achou, todo torcedor do Fluminense gostou dessa contratação no início do ano. Ele não teve o problema dos outros jogadores do Fluminense, né? Porque ele veio do Corinthians, ele teve uma pré-temporada, ele teve um início de trabalho bom no início do ano. E a gente tem que tentar entender o porquê que esse jogador que fez bastante jogos na temporada, né? O Fluminense tem 37 jogos na temporada, o Renato Augusto fez 24 jogos, né, nessa temporada. Ele é o 15º jogador em minutagem, né, porque a gente fala de jogos, né, mas ele não é titular, ele só entra no segundo tempo, ele vem do banco, poucos ele jogou como titular realmente, mas ele é o 15º jogador em minutagem do elenco, então ele é como se fosse um 12º jogador, assim, vamos dizer assim, né, porque você tem alguns jogadores ali que entram bastante, como Marquinhos, que virou titular, o Lima, que também virou titular, outros jogadores que estavam sempre, o Samuel Xavier estava fora, entrou o Guga, e ele tem jogado bastante, né? Ele faz uma média por temporada de até 40 jogos, ele está com 24, mas a gente tem que saber o porquê que esse jogador tão bom que a gente contratou ali para ser um reserva do Ganso, para jogar, de repente jogar junto com o Ganso, num esquema diferente, né, do 4-3-3 do Diniz. Eu até falei para vocês que eu dava meio ano para ele se ambientar ao esquema do Diniz, não era nem ao Fluminense. Mas ele teve esse meio ano, não conseguiu render com o Diniz, talvez porque ele não consiga jogar fora de posição, né? Ele não consiga jogar como um cara de ponta, nem como um falso 9, como o Diniz escalou ele várias vezes, né? Então, de repente, isso pode ter prejudicado o rendimento muito dele, eu acredito que isso prejudicou, mas o Mano agora tem um problema para resolver, né? Tem que chegar para o jogador, conversar com o jogador, ver se ele precisa de mais tempo para se condicionar melhor fisicamente, porque isso é um problema crônico do Fluminense em 2024. Ele se lesionou pouco tempo, né? As lesões dele foram curtas, mas como todos praticamente jogadores do Fluminense se lesionaram esse ano. Então o Mano vai ter que conversar, né, para tentar colher o melhor dele, se ele pretende continuar, né, com o Renato Augusto no elenco, contar com ele para o final do ano, para o final da temporada, né?
O problema dele, para mim, não parece ser físico. Eu acho que o problema dele parece ser até técnico mesmo, tático. De repente ele não tá ou não tá feliz jogando. A gente tem que saber o motivo. O Mano vai ter que chegar e conversar com esse jogador, que é um jogador que de repente a gente comprou, um jogador de excelente qualidade, né? Que a gente pegou, né? Não comprou, que a gente pagou por ele, pagou a luva, né? No caso, é sempre assim. Mas que de repente o futebol dele acabou na hora que a gente pegou, né? Até ano passado jogava, rendia, performava, e na hora que veio o Fluminense, o futebol acabou. Então a gente tem que tentar entender, o Mano tem que procurar entender o que aconteceu com ele, com esse jogador, e a gente tem que saber o que eu acho que ele não tá jogando de sacanagem, né? Como alguns torcedores acham, não tá rendendo, tentando render o que ele pode render, mas ele não tá conseguindo. Então ele, eu acho que é um jogador que a gente tem que conversar, averiguar, analisar e ver o que a gente pode fazer para a continuação dele no clube ou não para o resto da temporada. Mas qualidade técnica, visão de jogo e futebol ele sempre teve, quem tem nunca esquece, né? Minha opinião sobre o Renato Augusto, né? Esse jogador que é muito bom tecnicamente. Bom, galera, sobre o Gabriel Pires, né? Eu tenho um amigo do Resenha Alvinegra, né? Que tem no YouTube aqui o canal Resenha Alvinegra, ele trabalha no Botafogo, acompanha o Botafogo, torcedor do Botafogo, o Bocão. Um abraço, Bocão. Um abraço para você, parabéns pelo canal. Então ele sempre me falou uma coisa: Alexandre, desde o início do ano, vocês pegaram um excelente jogador. Se ele não se lesionar, ele sempre falou isso, se ele não se lesionar, vocês têm um baita jogador. Eu queria que ele tivesse continuado no Botafogo nesse ano. Acabou que a negociação não aconteceu. Ele ficou livre aí, o Fluminense pegou. Duas coisas. O Bocão já tinha me avisado que ele tinha problemas para se lesionar, né? E o Fluminense também já sabia, né? Porque se um cara que acompanha o Botafogo, né, fala sobre o clube, sabe, e eu sei, e agora vocês estão sabendo, o clube no seu scout sabe que tipo de jogador ele está contratando. Se é um jogador que tem problemas físicos, se é um jogador que se lesiona muito, se é um jogador que é forte fisicamente, se é um jogador que não tem características de drible, eles sabem, tem que saber. Um clube, antes de contratar, tem que saber tudo isso. Então, Gabriel Pires já veio com a propensão a se lesionar, que foi o que aconteceu do início do ano. Ele não teve o problema do final do ano do elenco do Fluminense, ele veio do Botafogo, então ele chegou no início do ano, fez uma pré-temporada, mas ele pouco jogou. O primeiro jogo dele, se eu não me engano, foi contra o Bangu, no Carioca, né, que ele jogou o jogo todo, depois teve uma lesão, jogou um pouco num outro jogo, acabou se lesionando de novo, entrou aí uns 7 minutos quando o Sampaio correr, teve uma outra lesão, então ele teve muito problema físico de lesão, né, porque ele não conseguia se fortalecer fisicamente, né, ter o físico bem apurado, porque ele continuava tendo várias lesões no processo, né, de treinamentos. Não sei se isso foi também pela intensidade de treinamento do Diniz, ou o estilo de jogo do Diniz, então a gente não sabe, mas a gente já sabia que era propenso a ter várias lesões. Ele, para falar a verdade, tem 8 jogos na temporada. E eu vou ser sincero com vocês, tirando o lance contra o Vitória, que eu achei também displicente, aquele toque de calcanhar, tentando dar toque de calcanhar para o Douglas Costa, que proporcionou um contra-ataque do Inter, e que a única coisa que o Douglas Costa fez de bom, né, nesses últimos jogos que ele tem entrado aí, que ele entra pouco, foi ter feito a falta para o cara não progredir na jogada. Mas tirando isso, eu acho que o do Gabriel Pires, ele tem que ser analisado diferente. Eu acho que ele não está jogando de sacanagem, né? Ele tem uma habilidade absurda na perna esquerda, na perna direita, tem um toque diferenciado, ele domina bem a bola, ele sempre estava querendo marcar muito, tanto que estava fazendo muitas faltas. É o físico, estava tomando cartão. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, ele melhorou o time do Fluminense no jogo contra o Cruzeiro, ele entrou no Fla-Flu com muita vontade, acabou perdendo as bolas ali na entrada da área, no sistema de sair jogando lá de trás com o Diniz, fez algumas faltas, né, no jogo contra o Flamengo, mas com vontade, né, com vontade de brigar pelas jogadas, de marcar. Jogou depois como titular 3 partidas seguidas, né, o que estava dando uma melhora física e técnica para ele. É lógico que ele errou em algumas jogadas, mas também acertou em várias jogadas. Ele tem um bom passe, é um cara vertical, né, ele tem uma visão de jogo, e para mim não está jogando de sacanagem. Pode estar fisicamente mal, o técnico tá prejudicando no técnico, mas eu acho que é um jogador que
não joga muitos jogos na temporada, isso já vem de anos dele. Ele jogou 3 temporadas do Benfica, no qual que a média dele de jogos era 40 jogos por temporada, né? 37 a 40. Ele jogou no time da França, onde ele chegou a 40, 42 jogos na temporada. E no Fluminense é isso aí. Ele tem 8 jogos, se ele for a 37, 40 jogos, ele tem mais 32 jogos na temporada. Tem um brasileiro todo, mais alguns jogos de Copa do Brasil, Libertadores, quem sabe. Mas ele é um jogador que eu não vejo ele jogando de sacanagem. É um jogador que o Fluminense pode tentar aproveitar ele melhor. O Mano tem toda a condição disso, né? Montando um time diferente, escalando um time diferente. Ele tem a condição, de repente, de jogar até no lugar do Ganso, no meio-campo com Martinelli, André e Alexander. Se a gente for pensar nisso, ele mais à frente, chegando de trás, chutando a gol, né? Foi dele uma chance contra o Vitória de cabeça, que ele cabeceou para fora. Então eu não vejo que ele esteja jogando de sacanagem, que ele tem que ser, que a torcida tem que pedir a cabeça dele. Mas eu acho que o Gabriel Pires sai um pouco fora dessa questão de ele tá de sacanagem, tem que mandar embora, não sei o quê. Pode até, eu concordo até com você, sim. Mas ele se lesiona muito, se ele se lesionar de novo, vai ficar fora o ano todo. Aí sim, né? Mas os scouts do Fluminense têm esse papel lá, não tem? Tem essa propensão de lesões, não tem? Então, eles que têm que saber se o Gabriel Pires tem propensão a se lesionar e ficar mais tempo parado ou não. Porque se for pensar assim, realmente, a gente tenta rescindir amigavelmente, ele procurar outro clube, emprestar, né, e trazer um outro jogador que possa jogar mais do que ele possa nos proporcionar. Agora o bicho pega, que agora a sacanagem é geral. A sacanagem é do Mário Bittencourt, né? Primeiro do Fernando Diniz, né? Porque o cara tava indo pra Turquia, o cara jogou uma péssima MLS no ano passado. Jogou pouco jogo. Jogou não, entrou em campo, né? Porque ele não joga faz tempo. O Douglas Costa, eu acho que ele não joga desde 2015-16, onde ele arrebentou no Bayern. Depois dali, ele não jogou mais. Voltou ao Bayern em 2021, também não jogou. Na Juventus, não lembro de ter, assim, eu olhei aqui, não lembro de ter coisas maravilhosas dele na Juventus da Itália, tanto que foi vendido, emprestado. E no Fluminense, ele passou pelo Grêmio, ele é gremista, jogou no Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio, não estava nem ligando para a torcida do Grêmio. Jogou na LMS agora, também não estava jogando nada. E o Diniz, com aquela coisa mais de psicólogo do que de treinador, de focar, ligou, mandou a mensagem, vem pro Fluminense, aqui você vai jogar, vamos fazer um contrato de produtividade e tal. Se for esse o caso, a gente tem que saber que contrato é esse de produtividade, né? Porque ele sempre é relacionado, ele sempre fica no banco, ele está sempre entrando de vez em quando. De repente isso aí já está formulando que o contrato é de produtividade já está até batendo. E isso seria mais um problema para a gente poder, né, negociar ele ou mandar ele embora. Né? Depois do Diniz, o Mário tem culpa, né, de ter trazido um jogador que não tinha propensão nenhuma nos últimos anos de jogar futebol, e não seria no Fluminense que ele teria essa vontade de jogar futebol. Então acho que o Douglas Costa, para mim, nesse sentido, foi uma contratação péssima, né? Péssima desculpa. Não tem interesse nenhum, né? Você olha para ele em campo, parece que ele tá jogando um futebol de amigos, mas sem aquela vontade, sabe? Que ele tá num time ruim, aí tá sem vontade nenhuma de jogar, aí caminha para cá, caminha para lá, faz aquele driblezinho que já tá manjado, que todo mundo sabe, sem velocidade, sem técnica nenhuma, dando os petelecos pro gol, né? Assim, perdido no que faz no futebol. Ele fisicamente tá abaixo também, né? De todos os jogadores. Parece que ele tá jogando futebol de master, né? Ou aquelas peladas, né, de clube, quando você se aposenta, que os clubes te chamam para você representar o clube, e mesmo assim tá abaixo, né? Porque se você for olhar hoje alguns jogadores que jogam esse tipo de futebol pelo mundo, eles estão acima da média, jogando em alto nível, muitos deles. Então eu acho que o Mário tem que sentar com o empresário do jogador, chegar com o Douglas Costa, chegar pro Mano e falar: mano, resolve aí, você vai contar com ele, não vai? Você acha que dá para contar? Você acha que não dá? Eu sei que o Mano já sabe a opinião dele, tenho certeza que o Mano não conta com o Douglas Costa, que não vai querer usar o Douglas Costa, né? A não ser que seja obrigado, né? Pela diretoria, que também acredito que ele não faça, porque ele tá com carta branca, e a diretoria tem que agir, né? A janela abre agora,
chegar para o empresário, pô, tinha aquela proposta da Turquia, será que dá para rever, de repente, se dá para ir para a Turquia agora no meio do ano? E ele vai para a Turquia, empresta ele, vende ele, se livra dele, se livra do salário alto dele, né, que abre uma brecha aí para contratar um outro jogador aí no mercado, porque realmente esse tá de sacanagem com a torcida do Fluminense. Esse não tá com vontade nenhuma de jogar futebol. Esse veio pro Fluminense só para ganhar um dinheirinho, porque realmente 6, 7 meses do ano chegando e ele não demonstrou um lapso daquele jogador que um dia, que faz muito tempo, né? Muito tempo, ele jogava, ele mostrava um pouco de futebol. Então acho que esse realmente tem que ser mandado embora para ontem, não tem condições mais dele ficar no clube. Bom, e esse último aí é o pior de todos. Por que ele é o pior de todos? O John Kennedy. O John Kennedy, né? Vulgo Tropa do Urso, que já não tá mais Tropa do Urso, né? Tá tropa de... nem sei o que, tropa de gatinho, porque realmente o John Kennedy, o futebol dele já... Ele tem que entender o seguinte, ele teve vários problemas no Fluminense nesses últimos anos todos, né? O Fluminense sempre foi aquela mãe que nunca desiste, né? Aquela mãe que não passa a mão na cabeça, né? Porque ele foi punido várias vezes, mas é aquela mãe que nunca desiste, é aquela mãe que briga pelo seu filho, que quer o melhor para ele, que quer que ele cresça. E o Fluminense foi tudo isso pro John Kennedy. O Fluminense nunca deixou de apoiar o John Kennedy, né? Dar todo o suporte fora de campo para ele mostrar o grande futebol que ele tem, né? Que tá jogando fora, né? Eu acho que ele tá jogando fora. E ele subiu, já tem 4 anos de profissional. Ele subiu em 2021, né? Onde ele não jogou muito. 2022 ele também teve poucas oportunidades, teve mais quando o Marcão assumiu. Aí fica muito, muito conhecido pelos 2 gols contra o Flamengo, né? Mas diga-se de passagem, eu estava olhando aqui, né? Caçador de urubu, matador de urubu, que na base fazia muita boa. Na base, né? No profissional ele só fez esses 2 mesmo, né? E 2, muitos jogadores já fizeram, né? No Flamengo, né? Se você for olhar, tem uma penca de jogador, até zagueiro, né? Já fez 2 gols no Flamengo aí durante a sua trajetória no Fluminense. Então, o John Kennedy, que é muito querido pela torcida, acho que a torcida tem um carinho até muito especial por ele, acho que além do normal, né? Esse negócio de caçador de urubu, que ele é matador de urubu, mas ele tipo assim, fez um 2022 onde apareceu muito ali com o Marcão, um 2023 onde ele teve problemas de novo, né? No Fluminense, e a última chance dele, o Diniz dá a chance para ele ir para a Ferroviária, vai para a Ferroviária, o time do empresário dele, performa no Campeonato Paulista, faz um excelente Campeonato Paulista, né, diga-se de passagem, muitos bons jogos, fez vários gols, volta para o Fluminense, Diniz pede ele de volta, né, ele começa a trajetória dele aí, nesse ano mágico aí, de 2023, onde o Fluminense conquista a Libertadores, onde ele fez o gol do título, mas diga-se de passagem, a gente tem que lembrar que o primeiro gol do jogo e o artilheiro do campeonato foi o Cano, né? Tudo bem, John Kennedy fez gols em todos os jogos de mata-mata, beleza, né? Fez o gol na final, show, né? Mas ele era reserva, entrava sempre no segundo tempo e não foi só ele que nos deu o título, né? Fez o gol ali que selou o título e tal, mas ele vai ficar marcado na história por isso. Mas será que acabou o futebol dele já? Ele está satisfeito de marcar o nome dele na história e não jogar mais futebol? Porque depois dali foi problema em cima de problema, saída em cima de saída, balada em cima de balada, né? Curtição em cima de curtição. Aí entrevistas de que estão prejudicando o relacionamento dele com a mulher mãe do filho dele, aí vai e volta, aí tentam uma melhora. Em 2024 ele não jogou nada. Nada. Estava mais fora de campo do que dentro de campo. Nas vezes que entrou em campo, não rendeu absolutamente nada. Está muito abaixo do futebol que ele podia nos proporcionar. E a torcida ainda contra o Vitória pede para ele sair do banco. E ele me entra e comete uma sucessão de erros. Teve uma jogada boa, num passe que ele tabela, deixa o Teran, se não me engano, na cara do gol. Tirando isso, ele perde todas as divididas. No lance que ele perde a bola, sai o gol do Vitória, onde ele volta e também não faz a falta.
Então a torcida está pedindo uma pessoa que não está mais nem aí para a torcida do Fluminense. Ele está cagando, ele está cadeirudo, dá para ver que ele está acima do peso, dá para ver que fisicamente ele está mal, dá para ver que as coisas extra-campo estão atrapalhando o rendimento dele de campo. E até onde o Fluminense vai ficar com isso? Até onde o Fluminense vai dar mais uma chance pro John Kennedy? Filho. Acabou. Fez aquele problema lá no clássico, antes do clássico contra o Vasco. Foi a única vitória que o Fluminense teve no campeonato. Mas esse eu acho o pior. Porque ele é cria de Xerém, ele é torcedor, ele teve várias e várias chances e tá esfregando na nossa cara que não tá nem aí com a situação atual do clube. Então, conto aí com as mensagens de vocês, com os comentários, né, do que vocês acham desse videozinho sobre esses 4 jogadores, né, que depois do jogo contra o Internacional ficou uma discussão muito grande, né, sobre qualidade, jogar de sacanagem e tá de putaria e tudo isso mais aí que os torcedores vinham falando. Eu quero saber de vocês também aqui, tá? Deixe nos comentários sua opinião. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem pré-jogo do jogo contra o Inter e uma análise do jogo contra o Internacional. O pré-jogo do jogo contra o Fortaleza, amanhã em Fortaleza, né? No Ceará, em Fortaleza, lá no Castelão. E uma análise do jogo aí, o primeiro jogo do Mano contra o Inter. Tamo junto, fiquem com Deus, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Abraço!